Cirurgias plásticas e procedimentos estéticos não são só para mulheres. Os homens gostam e muito de cuidar da vaidade. Não só as mulheres procuram manter-se belas, os homens cada vez mais buscam as clínicas para realizar cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Para falar hoje sobre esse assunto, sobre o universo masculino na cirurgia plástica e no procedimento estético, eu recebo mais uma vez o cirurgião plástico Dr. Carlos Kuivin. Seja bem-vindo aqui ao programa. Oi, Cláudia, tudo bem? Sempre é bom poder falar contigo aí, esclarecer algumas coisas sobre cirurgia plástica. Dia 15 agora, Dr. Kuivin, dia 15 de julho é o Dia Mundial do Homem e foi justamente para homenageá-los que nós escolhemos essa pauta. Isso é verdade que cada vez mais os homens estão procurando e perdendo essa timidez, enfim, esse receio de procurar realizar uma cirurgia plástica, um procedimento estético? Isso aí é verdade, assim, não é uma coisa específica de cirurgia plástica. O homem tem cuidado um pouquinho mais da sua aparência, da sua beleza, do corpo de maneira geral. Então, como ele está cuidando mais do físico, está se mantendo mais em forma, já passou um pouquinho aquela coisa, que homem não malha, homem não cuida do corpo, homem pode ficar largado que está sempre bom. Isso aí não é mais assim. Então, eles têm se cuidado bastante da aparência, do físico, da mente, tudo. E a cirurgia plástica faz parte desse processo. Então, mais homens estão buscando um consultório de cirurgia plástica para fazer pequenos procedimentos, cirurgias, para poder ficar um pouquinho mais de bem com a sua própria imagem, com a sua própria autoimagem. O homem é diferente da mulher no sentido de que a mulher muitas vezes ela revela para as amigas que vai realizar um procedimento estético. Muitas vezes gosta de que apareça esse procedimento estético, no caso de um silicone, né, uma lipoaspiração. O homem ele já não revela para os amigos que vai fazer, não conta? Fica tudo mais no subjetivo? Assim, existem casos e casos, tá? Mas, na maioria dos casos, o homem não gosta muito, assim, de falar que vai fazer, não revela para os amigos. Quando faz, muitas vezes, não conta. Muitos deles, assim, me pedem, doutor, não queria que o senhor contasse, vai vir um amigo meu para fazer também, mas eu não quero que o senhor conte o que eu fiz. Então, existe um pouquinho mais disso. O homem é um pouquinho mais discreto e ainda tem um pouquinho, assim, de preconceito, que está cada vez menos. Mas, assim, em geral, o homem é mais discreto. Ele, se der para fazer, se sentir bem e que não apareça para ninguém, ele prefere. Então, e a gente trabalha com isso também. Então, normalmente, o paciente vem e a gente faz e tenta manter a cirurgia com a maior discrição possível. E se o paciente é tranquilo e não tem problema de falar, vai falar para os seus amigos, para os seus familiares, tudo que vai fazer. Então, cada caso é um caso. Mas, em geral, o homem é um pouquinho mais discreto e não gosta tanto assim de falar que vai fazer uma cirurgia plástica com a naturalidade que a mulher tem sobre esse assunto. Dr. Kuivin, quais são as cirurgias plásticas e procedimentos estéticos mais procurados pelos homens? Mas a gente sabe que tem uma diferença entre faixa etária. Por exemplo, os homens mais jovens procuram certos procedimentos, cirurgias plásticas, e os homens mais maduros, outras. Vamos dividir assim, eu acho que fica mais bacana, né? Então, assim, muda bastante. Dos 20 aos 40, dos 20 aos 50, os procedimentos mais realizados são lipoaspiração, plásticas de nariz, plásticas para correção daquele aumento do volume mamário no homem, que a gente chama de correção de ginecomastia, correção de orelhas em abano, né? Então, entre os procedimentos mais realizados. E também a cirurgia da calvície, né? Os transplantes capilares. Lipo também? Lipo também, tá? Então, lipo é mais de homem um pouquinho mais jovem, assim, eles pedem bastante, assim, doutor, por favor, me tira essa cartucheira aqui que me persegue há não sei quanto tempo. Então, assim, é comum o homem chegar um pouquinho sem jeito, mas normalmente o homem, para lipo, ele vem atrás da esposa que fez algum procedimento. E aí acompanha a esposa no pós-operatório,
às vezes já conhece um pouco o profissional, pega um pouquinho de confiança com o cirurgião, tá? E durante uma das consultas ali da esposa, ele acaba revelando, doutor, olha, no fundo eu gostaria de tirar um pouquinho esse pneuzinho que me acompanha, que me incomoda. E nesse momento, às vezes, a gente estabelece um contato, estabelece a confiança e ele acaba fazendo. A gente falou até os 40, 50. Depois, numa fase mais madura, esse homem mais maduro é mais facial? O homem mais maduro um pouquinho, a gente faz bastantes implantes capilares, tá? Um dos procedimentos mais realizados, né, nessa faixa etária são as plásticas na pálpebra, principalmente na pálpebra superior, mas também na inferior. Então, os homens que têm aquele acúmulo de pele na pálpebra superior, que passa um ar cansado, e as bolsinhas de gordura na pálpebra inferior, que passa aquele ar que o rosto está inchado, que não dormiu bem, que está cansado, esse é um procedimento muito realizado. Então, no homem mais maduro um pouquinho, realmente são plásticas no rosto, e o homem normalmente quer simplesmente tirar o aspecto pesado, tirar o peso da face. Alguns fazem aquela plástica de elevação facial também, no pescoço, quando o pescoço está muito caído. Então, isso é que muda um pouquinho, assim, na faixa etária. Tudo muito sutil. Diferença entre o público masculino e feminino, Dr. Kuiven. O homem é mais exigente? Pergunta mais para o cirurgião ou menos? É grande, a diferença é grande. E é o contrário, o homem ele é menos exigente, tá? Ele normalmente é menos detalhista do que a mulher. Então, ele acaba sempre achando que o resultado ficou bom. Existe essa tendência. O homem costuma valorizar mais, mesmo resultados considerados mais parciais, por exemplo. Melhorou o que uma mulher às vezes acharia que talvez desse para melhorar mais, normalmente o homem já fica satisfeito. Então, existe essa diferença de percepção. A expectativa da mulher normalmente é um pouco mais alta. Então, o homem ele costuma ficar mais satisfeito e ele aceita mais às vezes um resultado que de repente para ele ficou bom, normalmente assim, né? Então, assim, é difícil que o homem é mais difícil, né? Retocar uma cirurgia, fazer um complemento, alguma coisa assim, na taxa no universo masculino é menor. A mulher sempre quer o melhor resultado possível, ela é mais detalhista, busca mais assim, a perfeição em todos os procedimentos. Então, assim, é um público que a gente já conhece também, assim, e no homem a gente cuida, assim, o aspecto de naturalidade, sutileza dos procedimentos, a gente dá um pouco mais de atenção para o homem. Ele normalmente faz questão de que o procedimento fique pouco perceptível pelos outros. Então, as plásticas, às vezes, a gente acaba tratando de uma maneira um pouquinho mais suave, para que ela fique mais discreta desde o começo, né, desde os primeiros tempos da recuperação. Doutor, para encerrar, justamente isso que eu gostaria de frisar contigo. Para aquele homem que tem o desejo de fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica, mas ainda tem aquele receio e pensa que vaidade é assunto para o universo feminino, que ele vai ficar assim... As cirurgias plásticas, tanto as cirurgias plásticas quanto os procedimentos estéticos, eles são muito sutis hoje em dia, né? E cada vez mais sutis. Ou seja, a pessoa muitas vezes acaba sabendo só quando alguém revela mesmo. Ou acha que a pessoa tá melhor, tá mais magra, ou tá com o rosto mais bonito, mas não sabe muito bem o que foi realizado, ou se foi realizado algo. O paciente masculino ele pode ficar tranquilo, assim, que as plásticas, elas todas, em qualquer livro de cirurgia plástica, tem o capítulo de plástica feminina e tem o capítulo de plástica masculina, onde a gente cuida desses detalhes. Se cuida mais da sutileza, pós-operatórios mais tranquilos, procedimentos que enchem menos. Então, assim, a gente sempre sabe o que o homem busca mais num procedimento quando a gente compara com os procedimentos no universo feminino. Vários pacientes que chegam indicados por um amigo, olha, meu amigo fez, gostou muito, é muito comum, assim, o paciente já comentar no ambiente de trabalho que fez. Então, cada vez mais a gente está vendo esse processo do paciente achando que é uma coisa que faz parte do cuidado com o corpo. A cirurgia plástica também entra nesse mesmo processo.
E aumenta a autoestima também. Doutor Cuivi, muito obrigada pela participação. E esse é um bom momento para se organizar uma cirurgia plástica aí, para quem tem o desejo, né? Com certeza. Tá? Um ambiente propício. Muito obrigada pela participação.